Você até que chegou cedo hoje, né? Não deu nem tempo de falar que você já apareceu aqui. E deixa eu te contar uma coisa. Você já percebeu que você está aqui nessa tortinha top 1? Não percebeu ainda, olha aqui, ó. Manda pros seus amigos ver. O que é aqui nessa tetinha? Você está aí top 1 da Morena. Isso quer dizer que porque você comentou tanto nos meus vídeos, você deixou um comentário, você curtiu, você compartilhou, que você foi classificado no top 1. Mas calma aí, tem um top 1, tem 3. Isso quer dizer que se você deixar de curtir aqui, ó, o top 2 pode virar top 1. E você é o top 1. Então não perca esse título, tá? Da Morena. Você é top 1. Você é meu top 1. Você é meu fã.